Agora, o segundo ponto é, criminalmente, o que pode acontecer e o que está em curso. Eu acho que Os dois falaram que apostam na prisão. Eu aposto. Por qual crime? Ou por quais crimes? Ele cometeu um sem número de crimes. A gente costuma brincar que ele gabaritou o Código Penal. O que estaria mais avançado seria essa questão das fake news e esse tipo de coisa que está na mão do próprio Moraes. Agora tem uma questão aqui, eu comecei a nossa conversa te dizendo o seguinte. Todo julgamento de uma figura política, de um estadista, que ele nunca foi, mas ele tem esse status, não é uma questão única e exclusivamente jurídica. Você tem uma questão política muito forte envolvida. E ele vem desidratando politicamente. Vai acontecer também. Está acontecendo com o Trump lá nos Estados Unidos também. Também. Pode ser que o Trump seja reeleito e aí o cenário muda radicalmente, inclusive no Brasil, se o Trump se reelege em 2024. Agora, veja, a inelegibilidade, a meu ver, vai catalisar esse processo de persecução criminal, segundo o qual ele vai ter que responder. Porque ele se torna basicamente... Tem duas questões aqui. Ele já está punido pelo TSE, Vilela. Ele já não pode se candidatar até 8 anos. Isso não tem retorno, não tem nada que possa... Pode ser que sim. Pode? Pode. No momento, não. Tá. No momento, ele encontra-se inelegível. E isso não é irreversível. Pode ser que no futuro isso mude. No momento, ele só poderia se eleger à presidência em 2030. Por quê? O prazo da inelegibilidade começa a contar a partir do último pleito presidencial. Só que o TSE submeteu o caso para o TSU, que é o Tribunal de Contas da União, por uma série de coisas que eu não vou me estender muito aqui, porque senão a gente vai embora nisso. O TSU, ao deliberar... TCU, perdão. Tribunal de Contas da União. O TCU, ao deliberar e considerá-lo culpado e ao torná-lo inelegível, começa a contar a inelegibilidade a partir do momento que o tribunal assim decidir. E isso o impediria de se candidatar também em 2030 à presidência. Ele só poderia voltar em 2034, quando ele já está aí com 80 anos. Enfim, se esse for o cenário, ele se torna um cadáver político, entende? Ele some da vida sociopolítica do país. Não por acaso a gente está aqui discutindo um processo de sucessão, o futuro da direita, etc e tal. Porque ele tem um ativo aí, né? Exato. Ao perder, mesmo que ele se torne inelegível até 2034, ele ainda tem um capital político e ele vai ser capaz de fazer uma transferência. Em alguma medida a gente pode discutir isso em seguida. Mas ao se tornar inelegível, ao morrer para a vida pública, ele desidrata um pouco mais ainda. E ele se torna uma presa um pouco mais fácil politicamente para esses processos. Presa talvez não seja o termo adequado que eu deveria ter utilizado aqui. O capital político dele arrefecendo, as defesas, segundo as quais ele ainda se sustenta politicamente, são bem menores. E aí ele se vê confrontado com um processo de persecução criminal que deve ser muito mais agudo do que já foi até esse ponto, entende? O César usou uma palavra boa, que é catalisação e catalisador, né? Que em química é quando você acelera uma reação, né? Você pode ter isso acelerado. Uma coisa que eu entendi perfeitamente do discurso dele, quando você fala que toda decisão jurídica também é política, é no seguinte sentido. Juízes tomam decisões também segundo o princípio da razoabilidade. Isso é um clássico mundial das democracias. Te dou um exemplo. Vamos julgar aqui uma causa qualquer de uma correção monetária que vem lá da não sei quando. E, bom, se eu for pela letra fria da lei, seria preciso pagar uma indenização de 300 bilhões de reais para todo mundo, você quebra o país. Os juízes falam assim, não. Não é minimamente razoável. Não é razoável. Né? Então você tem o princípio da razoabilidade. Então, os ministros, claro que eles pensam no princípio da razoabilidade também, como pensaram no caso da inelegibilidade da Dilma e do Temer, que foi julgado lá no TSE, os bolsonaristas falam muito disso. A dupla inelegibilidade ali, caso se votasse, e não se votou nem a da Dilma, significaria deixar o país acéfalo, então. Exato, sim. E aí você vota para deixar o país acéfalo? Então, os juízes também, ainda que devam se orientar, obviamente, pela lei, eles também optam pela lei, mas segundo o mal menor. Se a aplicação da lei for o mal maior, mas isso é um clássico do direito mundial, desde que o direito é direito. Né? Desde o direito romano, que é o mais organizado deles, da antiguidade. Então tem isso também. Não é no sentido que você vai ter uma decisão fraudulenta. É diferente do Sérgio Moro condenar o Lula sem prova, entende? Não tem prova, ele está condenando porque ele está fazendo política. É outra coisa. Então, se o Bolsonaro quebra a cara,
fica, digamos, mais fácil, e quebrou a cara eleitoralmente, que os processos criminais, eventualmente, não é que eles andem com mais rapidez, é que haja menos pejo, menos receio de fazer valer a lei. Exato. Porque os crimes foram cometidos. Os crimes foram cometidos. Né? Essa inelegibilidade do TSE, ela vai até 2 de outubro de 2030. Como a eleição em 2030 vai ser no dia 6, inicialmente ele vai ser recusado, depois ele vai conseguir a candidatura. Se ele quiser ser senador, deputado ou presidente, então ele pode se candidatar. Se vier a condenação do TCU, como ele disse, a condenação do TCU é a partir do trânsito em julgado, que vai ser avança. mais adiante. Então a inelegibilidade se estende. Agora, sobre ele estar vivo ou não estar vivo, olha, aconteceu um fato sensacional hoje. A reforma tributária, o Haddad deu numa entrevista, ali e tal. Né? Atenção, Bolsonaro disse que contra a reforma tributária, o PL falou que também é contra, sem nenhuma convicção, porque o PL já está começando a ocupar cargo, inclusive de segundo escalão. Não é? O Tarcísio, que é considerado um herdeiro político dele, ao lado de Haddad, defendendo a reforma. E aí? Ele tinha acabado de sair de uma reunião do Republicanos, ele é do Republicanos, o Republicanos, não sei se você sabe, puxou voto por unanimidade, né? Sim. O Republicanos vai votar por unanimidade a favor da reforma. Isso é um sintoma, ele está ilustrando aquilo que a gente teorizou anteriormente. Será que ele tem poder ainda? Ele foi para o Rio Grande do Sul. É um sinal do quanto ele está desidratando, entende? É isso que ele está te mostrando. Isso. Ele foi para o Rio Grande do Sul. Você tá falando das pessoas querendo descolar da imagem dele. Claro, ele foi para o Rio Grande do Sul, Ou pelo menos cara. não respeitando mais aquilo que era uma autoridade política até então. Ele foi para o Rio Grande do Sul, era para ter milhares de pessoas, ter 300 gaúchos lá que não tinha o que fazer. Falar, ei, não vai ter churrasco hoje? Vamos lá, tal. Foi para o Rio de Janeiro depois, que é a base política dele, não tinha ninguém no aeroporto, começaram a xingá-lo.